Bom, então, o que faltou para a gente finalizar a parte de laminação? Tá? Seriam os defeitos que podem ocorrer, né? E isso é importante, a gente conhecer esse tipo de defeito, né? Se por algum acaso alguém estiver trabalhando, né, com na área de inspeção de material, né, e eu posso, então, identificar esse tipo de tanto para quem está no controle de qualidade de material que está saindo para a fabricação, quanto que está entrando para a fabricação. Então, os defeitos de produtos laminados são os vazios, né? O que seriam vazios, né? Pode ter origem nos rechupes ou nos gases retirados durante a solidificação do lingote. Eles causam tanto defeito na superfície quanto enfraquecimento da resistência mecânica do produto. Tá? Então, basicamente, os vazios, quando eu falei para vocês lá da estrutura cristalina na aula de sexta-feira, né, era um dos defeitos que a gente tinha lá quando tinha os vazios. Tá? Então, é um dos defeitos que pode ocorrer na solidificação. Tá? Gotas frias são respingos de metal que se solidificam nas paredes da lingoteira durante o vazamento. Posteriormente, eles se agregam ao lingote, tá? E permanecem no material até o produto acabado na forma de defeitos na superfície. Então, esses respingos da solidificação, na hora que está sendo vazado o material fundido para lingotado, esses pingos, né, essas gotas, né, elas vão aderir, elas vão agregar no lingote, né, e se não forem retiradas né, antes do lingote ir para a laminação, elas vão permanecer e aí depois vai se caracterizar como um defeito, tá, no produto acabado. As trincas, tá, que já aparecem no próprio lingote ou durante as operações de redução, né? Então, as trincas geralmente são internas e depois elas se propagam até que elas apareçam. Tá? Um dos problemas mais graves que temos, não só quando se está lingotando, mas também quando se está fazendo a laminação. Dobras, que são provenientes de reduções excessivas em que o excesso de massa metálica ultrapassa os limites do canal. E inclusões, que são partículas resultantes da combinação de elementos presentes na composição química do lingote ou do desgaste dos refratários, cuja presença pode tanto fragilizar o material durante a laminação. Então, essas inclusões geralmente são materiais que não participariam da composição química do material original, tá? Podendo se incrustarem no material e vindo a ser um problema, né, grave no futuro. As segregações, que acontecem pela concentração de alguns elementos nas partes mais quentes do lingote, né, ao se solidificarem, elas podem acarretar heterogeneidade nas propriedades, como também fragilização e enfraquecimento nas seções dos produtos laminados. Tá? Outros tipos de problemas, né, não decorrentes dessa parte da parte de aquecimento e da parte de fusão, né, são o empenamento, né, a parte do metal que pode ficar retorcido, né, ele pode ficar fora da seção, ou seja, fora das medidas que se quer, né, e isso pode ser por consequência de deficiência no equipamento, né. Já pode ter problemas dos cilindros que já estão desgastados, né, já pode ser problema de algum defeito na sequência dos nossos equipamentos do processo. Tá? Então, os principais defeitos, então, são os vazios, as gotas frias, as trincas, as dobras, as inclusões e as segregações.
Tá? Deixa eu ver aqui, então. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Esse aqui é o Flávio. Eu vou fechar algumas coisas aqui. Esse aqui eu fecho. Eu tenho que abrir de outra forma. Descavar o negócio em inglês. Puta, não tem que contar. Aqui. Engraçado, não diminui a tela. Eu quero mexer aqui, eu quero achar o meu. Está. Pronto. Não precisa abrir. Tá? Tô. Aqui, esse aqui. Exercícios. Pronto. Oh, lá, verdade. Então, gente, ali nós vamos ter. Agora, onde é que eu botei? Isso aqui, deixa eu ver. Eu estou com muita janela aberta, começa a ficar com muita janela aberta, o computador começa a dar uns travão, assim. Eu fui lá no. Hoje eu fui no cara da assistência técnica, eu já pedi para trocar, botar mais SSD nesse computador, que já não está mais dando. Buenas. Tá, então, vamos lá. Agora sim, agora ficou mais leve, não tem tanta coisa aberta. Responda as seguintes perguntas, tá? Letra A. Quais são as propriedades que permitem que os materiais sejam conformados mecanicamente? Então, como a gente viu lá na aula de sexta-feira, né, eu vou ter duas propriedades mecânicas que a gente pode trabalhar com os metais, elas podem ser conformadas. Uma é a elasticidade, tá? Que é aquela quando a gente trabalha o metal e ele volta às suas características originais. Eu posso imprimir uma flexão numa chapa, né, e a chapa depois volta à sua posição final. Né? Como se, por exemplo, eu empurrasse a chapa e depois a chapa volta para o seu lugar. Tá? Então, essa é a elasticidade. Então, a primeira propriedade é a elasticidade. E a outra é a plasticidade. Tá? O que vem a ser plasticidade? A plasticidade é quando a gente deforma
né, em metal, e ele não volta mais para suas características originais, né? Então, se eu dobrar o metal, ele vai continuar dobrado, né? Se eu amassar o metal, ele vai continuar amassado, tá? Então, essa é a característica que a gente chama de plasticidade. Então, quais são as duas características, duas propriedades? É a elasticidade e a plasticidade. Tá? Então, seria a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta: de que forma o reticulado cristalino contribui para a deformação dos metais? Tá? Então, o que acontece, né? A gente tem aquele reticulado cristalino, que é aquele agrupamento dos átomos, né? Como os átomos estão agrupados, né? E conforme ele estiver agrupado, né, vai permitir, né, um melhor ou um pior deslocamento, né, das camadas dos átomos umas sobre as outras, né? Então, é aquilo que a gente falou sobre o deslizamento, como que um plano desliza sobre o outro. Conforme ele estiver agrupado, né, então a gente tinha vários tipos de agrupamento, vai ser mais fácil ou mais difícil a gente deslocar ele. Então, assim, de que forma o reticulado cristalino contribui para a deformação dos metais? De acordo com o agrupamento atômico, né, vai ser mais fácil ou mais difícil, né, o deslocamento dos planos, né, atômicos. Tá? Essa seria a resposta. Não sei se vocês estão anotando, ou gostaria que depois eu passasse para vocês anotados. Eu tô anotando aqui no momento, conforme o senhor vai falando. Tá. Tá todo mundo anotando? Eu não, né? Tô no ônibus. Acho que se passasse anotado para a gente, ficaria melhor, professor. Eu acho também. Tá, então eu só vou discutir com vocês, depois eu passo eles anotadinhos. Tá? Aí sim. Tá? Pô, Robson, eu não levo uma caneta, um papel no ônibus aí, né? Tá louco, tá louco? Imagina Robson? o ônibus balançando pra lá e pra cá, não tem como. Ah, não, Robson, não. Nem pra se concentrar de vez em quando dá lá, muita gente Tá falando. rateando, Robson, tá rateando. É. Fazendo ele. Ah, mas o fim do mês tá bom, o fim do mês tá bom. Ai, que barbaridade. Deixa eu continuar aqui. Desculpe, Robson. Mas... Vamos lá. Buenas, a próxima. Ele quer um exemplo de material metálico com estrutura CFC, né, que não esteja citado no texto. Mas no nosso texto não foi... Eu nem passei o texto para vocês também. Tá? Mas vamos lá. Um cara que é CFC, a gente tem o cobre, o alumínio, o níquel, tá? E alguns tipos de aço. Mas o cobre e o alumínio são os mais característicos, que têm estrutura cúbica de face centrada. Lembra que eu falei que tinha o cúbico de face centrada, o cúbico de corpo centrado, né? Tá? Então, os cúbicos de face centrada, eles são os mais fáceis, né, que tem de escorregar um plano sobre o outro. Tá? Então, são os mais fáceis de trabalhar, por isso que o alumínio é tão fácil de trabalhar. Tá? Por o alumínio CFC, né? O cobre também, mas o alumínio é um dos mais fáceis de trabalhar, tanto é que a gente pode laminar o alumínio até chegar na espessura de uma folha. Né? Aquela folha de papel, que a gente chama de papel alumínio, na realidade, é alumínio mesmo, não é um papel. É um alumínio que foi laminado, até que chegou numa espessura de uma folha bem fininha. Tá? Eu recomendo vocês aí que usam papel alumínio aí, né, em casa para fazer alguma coisa, quando está fazendo almoço, né, depois que fizer, né, junta o papel alumínio lá junto com as latinhas lá e passa adiante. Né? Não joga no lixo, porque ele também é reciclável. Porque é alumínio puro aquilo. Buenas. Tá? A quarta pergunta ali. Você acha que o material metálico que você citou pode ser conformado mecanicamente? Pô, acabei de responder, né? Se a estrutura CFC, mais fácil é de se deformar plasticamente. Tá? Então, a resposta é sim. Né?
E por quê? Porque a estrutura CFC é a que é mais fácil de ser trabalhada. Depois, o que é laminação? Tá? Bom, o que é uma laminação? É um processo, né, de conformação mecânica que utiliza onde um lingote, um tarugo, uma chapa é forçada, né, a passar por entre cilindros, né, no mínimo 2 cilindros, né, que giram em sentidos opostos para proporcionar a redução de espessura. Né? Então, seria isso que é a laminação. É um processo de conformação mecânica, onde um tarugo, uma chapa ou um lingote, né, é forçado a passar por entre 2 cilindros em rotação, em sentidos contrários de rotação, a fim de diminuir a espessura do material. Qual a diferença entre um produto final e um produto intermediário? Né? O produto final, eu acho que no meio do texto ele falava ali na apostila, né, que alguns processos de laminação a gente já pode dizer que já é produto final, como no caso dos perfis, né? No caso, quando a gente está laminando um perfil I, um perfil H, uma cantoneira, né? Ele já é um produto final. Né? E não chega a ser um produto intermediário. Um produto intermediário seria uma chapa, um tarugo, né? Pode ser um tarugo no formato retangular, um tarugo no formato cilíndrico, tá? Que vai depois ser laminado para uma outra questão. Então, intermediário, quando são usados outros processos. Tá? Então, quando eu vou fazer uma laminação de uma chapa grossa, né? Depois eu posso, dessa chapa grossa, fazer uma outra laminação, e aí dessa laminação eu posso tirar uma chapa fina, ou tirar tiras, eu posso tirar outras coisas dessa chapa grossa. Tá? Então, o intermediário é isso, ele pode utilizar outros processos de fabricação. Já o produto final é aquele que já está acabado, já pronto para o uso mesmo. Né? Na letra C da 2, porque o aço é sempre aquecido para ser laminado, né? Porque o que acontece? Ele está numa estrutura cúbica de corpo centrado, né? E aí, quando a gente aquece ele, a gente faz a transformação. Ele, né, faz uma transformação para que ele fique cúbico de face centrada, né, para se tornar mais fácil trabalhar com ele. Então, a gente vai fazer esse aquecimento buscando isso, né, fazer essa troca de cúbico de corpo centrado para face centrada, e aí a gente acaba melhorando as qualidades para poder trabalhar. Tá? Então, depois eu vou passar as respostas para vocês, tá? Que aí fica melhor. Mas eu vou discutindo aqui cada uma delas, né? Porque às vezes a gente só passa a resposta e fica meio esquisito. Tá? A próxima, qual é a função do laminador? Né? O laminador seria para fazer a laminação, né? Não tem muito que a gente botar nessa aqui. Né? Qual a função do laminador? Realizar a laminação. Tá? As partes do laminador são aquelas que a gente falou antes, que é a cadeira e a gaiola, né? Aonde, praticamente, aonde a chapa vai ser laminada, né? E a gaiola onde vai ser onde vai estar acondicionada, né, nosso produto ali. Agora, se aqui preenche os espaços em branco com o nome dos laminadores a seguir. Então, ele quer saber aquele que apresenta 4 cilindros, sendo 2 horizontais e 2 verticais. Tá? Então, tu tem 4 cilindros, seria o quadro. Tá? Não, esse aqui tem. Espera aí, desculpe. O telefone eu já me perdi aqui. Apresenta 2 cilindros, não, 2 cilindros horizontais e 2 verticais.
O que tem os dois horizontais e dois verticais é o universal, que é aquele que é utilizado para controlar as rebarbas, né? Depois temos o... Apresenta dois cilindros do mesmo diâmetro. Tá? Apresenta dois cilindros do mesmo diâmetro. Tá? Aí a gente tem o duo e o duo reversível. Tá? Que pode ser no mesmo sentido, né? Ou o duo reversível, que é no sentido, gira no sentido oposto. Depois apresenta 6 cilindros, 2 de trabalho e 4 de apoio. Tá? Então, esse aqui apresenta 6 cilindros, né? É aquele do nome esquisitão, o sem-dizenir, aquele. Tá? Depois, nesse laminador, o material passa pelos cilindros inferior e médio e retorna pelo médio e o superior. Esse é o trio, né? Aquele que passa por um conjunto de 2 cilindros em cima, o superior e o intermediário, e depois ele retorna entre o intermediário e o cilindro inferior. Tá? Então, esse é o trio. Tem 4 cilindros, 2 internos de trabalho e 2 externos de apoio. Esse aqui sim que é o quadro. Tá? 4 cilindros, só que ele tem 2 ali que são de trabalho, né, e 2 de apoio. Então, a sequência de respostas fica universal, do sem-dizenir, né? O outro é o trio e o último é o quadro. Buenos. Aquele que é uma ordem de sequência, né? de operações que podem ser feitas na laminação. Bom, aqui a gente vai ter um computadorzinho de mim. A chapa sai da cadeira acabadora e é enrolada na bobinadeira. Depois ele tem ali a placa reaquecida e acontece a quebra de carepa no laminador duo. As extremidades da placa são cortadas em uma tesoura rotativa. O lingote pré-aquecido passa pelo laminador de desbaste e se transforma em uma placa. A placa passa por um laminador duo universal e, em seguida, por 2 cadeiras do laminador quadro. A placa é levada a um laminador quadro, onde sua espessura é diminuída e a largura aumentada. A placa é encaminhada para os laminadores acabadores. Tá? Então, qual seria a sequência lógica, né, que a gente teria para começar? Então, hoje vai começar. A primeira coisa é pegar o lingote, aquecer esse lingote, né, para fazer a transformação da estrutura, né, e depois transformar ele numa placa. Né? Então, primeiro seria a letra D ali. Então, a letra D seria o número 1, a primeira operação a ser realizada. Bom, qual seria a segunda? Né? Agora já virou placa, então agora também vou reaquecer essa placa, né? Porque depois que ele laminou virou placa, né? Já baixou a temperatura. Então vou reaquecer, tá? Para quê? Para continuar com aquela estrutura na temperatura CFC, para a gente continuar trabalhando com ele. Né? Então, e quando a gente vai reaquecer, né? Vai aparecer essa carepa, né? A carepa é aquelas essas as impurezas, né, que ficam no laminador ali na chapa, desculpa, e depois então é retirado essa carepa, que esse produto de oxidação, né, que ocorre durante o aquecimento. Então, a letra B seria a segunda operação a ser feita. Qual seria a terceira operação? Né? Seria aqui, ó, a placa é levada a um laminador quadro, onde sua espessura é diminuída e a largura aumentada. Tá? Então, nesse F, aqui teríamos a terceira operação. Tá?
que é quando a gente começa a diminuir a espessura, tá? E conforme a espessura vai diminuindo, vai aumentando a largura. A quarta operação, tá? Seria, né? Aqui, ó. A placa passa por um laminador duo universal, em seguida por duas cadeiras do laminador quadro. Tá? Então, aqui a gente está fazendo ele passar, né, por vários laminadores, com o objetivo de diminuir a espessura dele. Tá? Então, aqui já estaria a letra E, seria a quarta operação. A quinta operação, tá, vai ser cortar as extremidades, né, da placa com uma tesoura rotativa. Tá? A gente corta essas extremidades para poder deixar dimensionalmente, né, dentro das características que a gente está pedindo da placa. Tá? Ou da tira, que depois vai ser bobinada. Depois, a próxima, né, seria fazer o acabamento. Né? Então, aí a placa é encaminhada para os laminadores acabadores. Tá? A gente vai fazer, então, o acabamento. E depois, por último, né, a chapa sai da cadeira acabadora e é enrolada na bobinadeira. Tá? Então, a última coisa que a gente faz é enrolar e bobinar, pronto para ser colocado no mercado. Então, essa seria a sequência de fabricação. A gente teve, então, ali A seria 7, B seria 2, C seria 5, D seria 1, o E é a quarta operação, o F é a terceira operação e G seria a sexta operação. Tá? E o último exercício tem a ver, então, com essas últimas coisinhas que eu falei para vocês agora, dos tipos de defeitos. Tá? Relaciona com a coluna A, defeito, com a coluna B, que é a característica do defeito. Tá? Então, a gente tem os defeitos que foram falados ali: vazio, gota fria, trinca, dobra, inclusão e segregação. Tá? Então, o vazio, tá? O que vai ser o vazio? É o excesso de massa metálica que é recalcada na operação seguinte. Tá? Depois a gente tem, né, a gota fria. A gota fria. Não, gente, peraí, eu estou falando bobagem. O vazio. Não, vazio, esse excesso de massa metálica recalcada. Depois a gota fria é, deixa eu ver, partículas, originas e alguns elementos concentrados nas partes mais quentes do lingote. A gota fria é essa parte aqui, ó, alguns elementos concentrados nas partes mais quentes do lingote. Tá? Que seria, então, a gota fria. C, a trinca. A trinca, nós temos ali partículas, originas-se elementos orientados nos rechupes, tá? Esse aqui já foi, aparece no lingote durante as operações de redução, não. Então, as trincas são alguns elementos que originam-se nos rechupes. Tá? Então, 2 aqui, trinca seria 2. Dobra. Tá? O que vem a ser a dobra? O D, a dobra. Inclusão e segregação. A segregação é o respingo de metal que solidifica na parede da lingoteira. Esse é o F, 5 é F. Tá?
Eu já até me perdi agora, eu não anotei aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, o vazio. O A, o vazio é o 6. Tá. O B, que é a logografia, é o 4. O C, que é a trinca, é o digamos no rechup. O 2. O D, que é a dobra, é o 3. Alguns elementos concentrados nas partes mais quentes do lingote. O E, que é a inclusão, é partículas resultantes de combinação de elementos presentes na composição química. E F, que é a segregação, só sobrou 5, né? Respingo de material que se solidifica na parede da lingoteira. Pronto. Então fica A6, B4, C2, D3, E1, F5. Tá? E, bom, o próximo que eu vou falar aqui da nossa apostila, a gente vai lá para o item 1.33, que a gente falou antes, que é o forjamento, né? Tá? Que é aqui na página 53, né? Então, o que seria o forjamento? O forjamento é depois da fundição, né? Um dos processos de fabricação mais antigos que tem, né? Que é quando a pessoa começa a martelar, né? Começa a moldar, né? a, a peça através de batida, né? Então, é o que o ferreiro, né? Faz até hoje ainda, né? Ainda existe o ferreiro, que é o cara que martela um material aquecido para dar forma ao metal, tá? Então, é uma das profissões da área metalúrgica mais antigas que a gente conhece, que a gente sabe que tem, que é o ferreiro, né? Que através então de martelamento, né? Ou seja, de forjamento, né? O forjamento então tem que aquecer a peça, né? E martelar ela a fim de dar uma forma, uma característica de forma para a peça. Então, o forjamento é um processo de conformação provocado pela ação de tensões compressivas diretas sobre o metal dúctil, tá? Um metal que tem uma certa, não é dureza, não é aquela bobagem. Metal dúctil que tenha uma certa resistência mecânica, tá? De tal modo que ele tende a assumir o contorno ou perfil da ferramenta de trabalho, tá? Então, geralmente, a gente fala de martelamento, né? São os golpes rápidos e repetitivos, né? Tá? Então, pode ser desde esse martelo, como a gente está vendo ali na figura do ferreiro, à mão, ou pode ser, né, através de um martelamento por prensa, né? Esse ato de martelar, né, pode ser por uma aplicação lenta e intensa, né, porque a gente precisa de esforço, né, então pode ser feito por uma prensa hidráulica, né, por uma prensa excêntrica, né. A prensa hidráulica vai dar uma intensidade maior, né, de ação, porque a gente consegue pressões bem elevadas utilizando uma prensa hidráulica. A prensa excêntrica eu consigo velocidade, né, na repetição do ato de martelar. Tá? E outro é por aplicação no formato parafuso, né, que aí a gente usa o volante, né,
com um parafuso de rosca quadrado para fazer o ato de martelar sobre o metal. Então, esse forjamento a quente é o que é mais comum, né? Por aquele mesmo que eu já falei para vocês, quando a gente aquece, né, a gente proporciona, né, então, essa mudança da característica do metal, e ele, então, nos dá uma resposta melhor do trabalho. Tá? Uma grande variedade de peças, né, pequenas podem ser obtidas através de forjamento, como parafuso, pinos, porcas, engrenagens, pinhões. Tá? Isso a gente pode produzir a frio. Tá? Então, é uma batida e já está pronto o material. Né? E isso pode ser a frio, ou seja, uma temperatura abaixo da temperatura de recristalização. Tá? O forjamento é o mais antigo processo de conformar metais, como eu falei, né? Tendo suas origens nos trabalhos dos ferreiros, muitos séculos antes de Cristo. Né? Desde que o homem então descobriu os metais, ele começou então a trabalhar não só a fundição, como também a forja. Tá? Ou, atualmente, então, a gente tem uma gama muito grande de equipamentos para forjamento, tá? Que nos dá uma produção do mais variado tipo, tá? Do tamanho de alfinetes, pregos, parafusos e porca, até rotores de turbinas e asas de avião. O forjamento, assim como qualquer outro processo de trabalho mecânico, está associado a uma variação da macroestrutura do metal, tá? O que conduz a um rearranjo das fibras e alteração do tamanho do grão. Na figura 60, que é essa que está aqui abaixo, tá? A gente tem uma comparação da produção, né, de um eixo, né, a partir de uma usinagem ou por forjamento. Tá? Então, mostra o fibramento de metal de um flange produzido por usinagem. Tá? Do lado da esquerda, então, tem a usinagem, no lado da direita tem o forjamento. No caso B, ele é mais favorável, pois promove maior resistência à fricção, no caso do flange suportar alta pressão. Tá? Então, há uma distribuição melhor do material, principalmente nessas trocas de seções aqui, tá? Onde a gente tem as trocas de seções, a gente vai ter uma distribuição melhor lá onde tem a gente chama de concentração de tensões. Tá? Nessas trocas de áreas, a gente tem ali as concentrações de tensões, então o forjado ele consegue dissipar melhor essas tensões que estão acumuladas nessas variações de seção. O processo ele pode ser em matriz aberta ou plana. Tá? Na matriz aberta ou plana, o metal deforma-se entre as matrizes e pode fluir para os lados sobre a superfície da matriz. Na matriz fechada ou estampa, o metal é obrigado a deformar-se de maneira a ocupar o contorno do molde, formando um par de matrizes. Tá? Forjamento de matriz aberta, né? Aplica-se quando o forjado é muito grande, né? De grande porte, tá? Quando a quantidade é muito pequena para compensar a usinagem de matrizes fechadas. As formas são simples e irregulares, né? Então são anéis, eixos, tá? Tem vários videozinhos ali que aparecem no YouTube, no Facebook, né? De forjamento de anéis, né? De grande porte, né? Utilizando essas matrizes abertas. Quando começa ali realmente com um tarugo de formato cúbico, né? Que vem aquecido, vai colocando na prensa, uma prensa, né, excêntrica, que ela vai fazendo repetição de batida,
né? E ele vai fazendo a redução das dimensões, né? Então, primeiro ele vai batendo nas arestas, né? Até que consiga um formato arredondado. Depois do arredondado, ele coloca as ferramentas, né, para fazer a perfuração do furo central do anel e assim por diante. Tá? O tamanho dos forjados podem ser produzidos de matrizes abertas só é limitado pela capacidade dos equipamentos de aquecimento, forjamento, manuseio durante forjamento. Contudo, cerca de 80% dos forjados em matrizes abertas pesa entre 15 e 500 kg forças. Tá? Então, entre 15 e 500 kg mesmo. Tá? Com operadores habilidosos e com a ajuda de várias ferramentas auxiliares, pode-se produzir formatos relativamente complexos com matrizes abertas. Entretanto, como levaria muito tempo, essas operações se tornariam muito caras, portanto, forjados complexos não são obtidos com matrizes abertas em circunstâncias especiais. Tá? Geralmente, esse tipo de operação leva muito tempo, tá? Quando a gente está utilizando a matriz aberta, né? Porque tem que passar por várias sessões de redução de dimensões, né? E vários outros tipos de matrizes para se conseguir o resultado final. Geralmente é um produto que se encomenda, é por encomenda, né? Que se vai utilizar isso. Não é muito utilizado na produção seriada. Né? Na produção seriada, a gente já teria que passar para outro tipo de operação. A maioria dos forjados em matriz aberta tem os seguintes formatos: seções redondas, quadradas, retangulares, hexagonais, octagonais, tá? E sempre a partir de um tarugo. Então, aqui ele está mostrando um tarugo, né? Um cônico cilíndrico aqui, né? Então, aí ele vai colocar na prensa, né? E vai passar por várias operações, né? Então, ali a gente tem as punções, né? Os martelos, né? Então, aqui as operações: primeiro, achatamento, né? Segundo, recalcamento, depois alongamento, funcionamento, dobragem, corte, solda. Tá? Então, o que vai ser feito, né? Aqui no set, a solda, né? Como é que é feito por etapas, né? Então, teve dois tipos de tarugo, né? Então, pode ser uma solda ao toque, por solapado e por ranhura, né? Basicamente, é aquecer dois metais, né? E deixar um perto do outro, e a partir da batida, tu faz a união deles. Tá? Na verdade, é uma solda por caldeamento, né? Vai batendo até que o metal de um acaba se juntando com o metal do outro. Certo? Tá? Aqui o estiramento, tá? O alongamento. Aqui ele tem, então, está mostrando como fazer isso, né, através de uma bigorna, né? Então, tem ali um martelete, né, que vai executar a batida, né, e tem outro que tem aquela ponta ali que tem tipo um punção, né, que vai executar o trabalho. Então, vai colocando, dando várias batidas, né, e cada vez que baixa o metal quente aqui, ele vai se expandindo e ele vai alongando, né, ele vai estirando, né. Já aqui na outra aqui, então já é usado uma prensa, né? Então tem um tarugo no formato que está no octogonal, né? Conforme vai batendo numa dessas faces, né? Cada vez que bate duas faces aqui, né? Ele vai, né? Ele diminui na altura ali, né? Ele dá uma diminuída na altura, mas em compensação ele aumenta no comprimento da peça. Tá? Então, depois tem
obtenção de ressaltos. Tá? Aí tem mais ou menos quase que uma operação bastante similar ali à do estiramento, mas é só uma aplicação em um determinado lugar. Tá? Então, estirar sobre o mandril é um procedimento corrente na fabricação de tubos longos, que devem apresentar boas características mecânicas. Parte de um ligote recozido e furado por usinagem. Tá? Após seu reaquecimento, o lingote é enfiado num longo mandril cônico, às vezes é refrigerado por água, e estirado sobre o mandril um número de operações que se queira. Bigornear é um procedimento para a fabricação de anéis de forja pesada, parte de um bloco furado, que apoiado sobre o mandril vai sendo trabalhado até a obtenção do anel. Tá? Mal comparando, é basicamente que nem formar um anel mesmo. Tá? Achatamento e recalcamento. O recalcamento é uma das operações mais delicadas do processo de forjamento. É preciso evitar que a peça a recalcar, se for pouco alto, se entorce mesmo que ligeiramente, pois resultaria num bloco recalcado disforme e difícil de retificar pelas operações de forjamentos posteriores. Tá? Então, o recalcamento seria isso, o achatamento da peça. Tá? Mas isso aí também tem que tomar cuidado, porque se for mal executado, né, o achatamento vai ficar disforme, né, não vai ficar bem executado, e aí depois, para conseguir que as dimensões fiquem dentro do esperado, vai ser muito difícil de conseguir isso. Tá? Corte ou seccionamento, inicia-se o corte em toda a periferia de um pequeno cutelo afiado e depois procede-se o seccionamento propriamente dito. Tá? Com o cutelo de dimensões apropriadas, secciona-se segundo o caso, por 2 ou por 4 lados. Tá? O cutelo, então, é basicamente uma ferramenta afiada, ali, que vai estar sobre aonde se quer fazer o recorte, né? E se executa a batida, é claro que tem que deixar espaço para que esse cutelo passe para o outro lado, né? Como o nome diz, o cutelo é que nem cutelo de cozinha mesmo, né? Para fazer um corte, né? A partir de uma batida, né? Cortando a peça. Bom, então, na sequência de operações que a gente precisa para fazer o forjamento. Então, a primeira coisa é o pré-aquecimento, né? E para cada material a gente vai ter uma determinada temperatura recomendada para que se faça esse pré-aquecimento, né? Então, essa temperatura tem que proporcionar, né, ao material que ele possa ter plasticidade suficiente para ser trabalhado, né, mas também, né, o material tem que ser resistente, né, não posso só me preocupar com o aspecto da plasticidade, né, ou seja, eu possa deformar plasticamente esse material, mas eu também ainda tem que ter as características de resistência, né? Então, antes de pré-aquecer a deformação, o tarugo deve ser uniformemente aquecido, sem que haja um superaquecimento ou queima do material. Tá? Então, aqui a gente tem as temperaturas recomendadas, né? Para o aço carbono, a temperatura máxima está entre 1.200 e 1.000 graus, vai depender um pouco da composição química desse aço, né? Ou seja, quanto que tem de carbono ali. Tá? E a temperatura mínima está entre 800 e 850. Tá? Mesma coisa, tem que me preocupar aí, no caso, com a quantidade de carbono que eu tenho
nesse meu aço, tá? Até para que não haja nenhuma transformação significativa, né, no meu aço. Os aços liga, tá? Fica entre 1.500 e 1.100, também vai de acordo com quais são os elementos que formam a tua liga, tá? E a temperatura mínima está entre 825 e 900 graus Celsius. Tá? O bronze, ele fica ali entre a máxima de 850 e a mínima de 700, o latão entre 750 e 600, as ligas de alumínio fica ali 490 e 470 e entre 300 e 350. As ligas de magnésio entre 430 e 370 de máxima e 350 e 400 de mínima. E que a faixa do magnésio é bem estreita, né, para trabalhar como máxima ou como mínima. Então, a gente vai ter ali os tipos de forjas, né? Quais são os tipos de máquinas para forja. A gente vai ter o forjamento com martelete, tá? São usados para peças de pequeno tamanho e caracterizam pelo peso das massas que dão o golpe sobre a peça que está sendo forjada. Os marteletes são postos em movimento por comando elétrico. Então, a gente tem os marteletes com molas, marteletes a mola, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de um desenho esquemático de um martelete de molas. Tá? Então, aqui a gente tem as partes que compõem ele. Tá? Então, a gente tem ali a parte de movimentação, né? É a biela, né? Que fica articulada à mola. Depois a gente tem no 2 a biela 1, que está articulada à mola 2, né? Aqui, tá? Então essa mola aqui. Ficou meio estranho o desenho, mas esse 2 aqui seria a mola. Tá? Capaz de girar no ponto de apoio 3. As extremidades da mola está ligada à massa 4. Tá? Aí sim, essa massa 4 aqui, que vai executar a batida. Tá? Ao girar o virabrequim, ocorre a elevação e descida da massa. Tá? Então, o movimento de biela manivela aqui. Tá? Então, faz um movimento para fazer um movimento de vai e vem da massa aqui. Tá? O estampo 5 dá impacto sobre a peça que se encontra sobre a bigorna. Tá? Então, o estampo é a parte massiva da massa ali, né, que tem uma determinada dimensão que talvez tem que ser dimensionada para não se deformar, tá? E a parte da onde vai se depositar a peça, onde vai realmente receber o impacto, que se chama de bigorna, né? Lembrando, claro, que sempre a função de ferreiro, né? Continua sendo um martelo sobre bigorna, né? Só que aqui a gente tem esse movimento, né, sendo executado com um sistema de biela manivela e uma mola, né, que faz, então, ter as repetições. O número de martelados por minuto varia entre 120 e 300 martelados por minuto, e o peso da massa está ali entre 30 e 250 quilos. Esse tipo de máquina tem, por sua velocidade, é utilizado para forjamento de peças delgadas, né, que se esfriam com rapidez. Também posso ter o martelete pneumático. Tá? Então, o princípio de funcionamento vai ser o mesmo. A gente vai ter que ter, né, um martelo sendo repetitivo, né, sobre uma punção e uma bigorna. Só que aqui a gente tem todo um maquinário, né, que utiliza o esforço pneumático. Então, tem ali 2 cilindros de trabalho, número 1, né? O de compressão 2. No cilindro de trabalho, a massa é um êmbolo 3,
tá? Cadê? Tá aqui, o êmbolo. Um estampo 4 preso a ele. Então, tem o êmbolo e tem o estampo que fica aqui embaixo. Tá? O êmbolo do cilindro de compressão 5, posto em movimento pelo mecanismo de virabrequim e biela. Então, normalmente, a gente vai ter a transmissão do movimento do motor para o êmbolo de compressão por biela-manivela. Tá? Então, a gente vai ter uma biela-manivela fazendo com que haja que tenha um compressor aqui que vai fazer, então, a compressão do ar, né? Comprime, solta o ar, comprime, solta o ar, né? Que vai para esses cilindros, e esses cilindros é que vão passar esse ar comprimido para o martelete. Tá? Para a gente ter uma ideia de mais ou menos como é que funciona. Tá? As válvulas permitem realizar golpes individuais ou trabalhar automaticamente, né? E colocar a massa na posição superior. Então, esse aqui ele possui válvulas, né? Que posso controlar, então, o direcionamento do ar comprimido, né? E a intensidade desse ar comprimido. Tá? O que me facilita é que eu posso automatizar isso, eu posso ter controles automáticos dessas válvulas, né? Então, tendo controle dessas automáticas, eu posso aumentar ou diminuir o fluxo de ar comprimido, né? Variando, então, a intensidade do golpe. As peças de impacto também estão ali entre 50 quilogramas e 1.000 quilogramas, né? E a gente, no pneumático, a gente tem ali de 190, em torno de 190 impactos por minuto. Né? E posso fazer, então, peças até 20 kg força. Então, aqui a gente está com 190 impactos por minuto, enquanto que no outro, no martelete, estava com 120, poderia chegar a 300. Tá? Então, na comparação direta, eu posso ter uma produtividade maior com martelete de ar comprimido. Forjamento com martelo pilão. Tá? Os forjados de peso médio são obtidos em martelo pilão a vapor, de ação simples ou dupla, desculpa. Tá? Aqui a gente então tem esquematizado o martelo pilão. Tá? Então, a gente tem ali a estrutura, né? Então, ali no número 1, a gente tem a armação, que está pelo cilindro de trabalho 2, pelo qual ocorre o êmbolo com o braço 3. O extremo inferior do braço está ligado à massa 4, com a matriz intercambiável 5. Que o martelo metal, que se acha sobre a matriz inferior 6. Ela está colocada sobre a bigorna 7, que é uma peça moldada maciça. Por meio da alavanca 8, é manejado um mecanismo de distribuição que pode ser manobrado automaticamente. Os martelos que estão a vapor, com um único apoio, o peso das peças de impacto, o braço, massa e matriz, tem que ser inferior a 2 toneladas. O martelo de peso maior, 5 toneladas, possui uma armação de 2 apoios, seguidos para a massa, o que exclui a possibilidade de desvio do braço durante o trabalho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui diz que os martelos são utilizados para mais diversos trabalhos de forja, com matriz aberta, para elaboração de peças para uso de 1 tonelada. Tá? E a prensa hidráulica, né? Que é a que se usa para um forjamento mais pesado. Né? Então, prensas hidráulicas são empregadas para forjamento pesado em lingotes, com peso entre 1 e 250 toneladas. Tá? Diferente dos martelos pilão, as prensas deformam o metal sem dar golpes, pois aplicam uma carga quase estática. Tá? A questão da prensa hidráulica é uma carga que é aplicada continuamente. Tá? Não há necessidade de ficar dando batidas. Então, a gente vai aplicar uma pressão, né, sobre esse metal que está pré-aquecido. Né? E essa pressão vai ser um trabalho contínuo. Então, vai se aplicando e ele vai
se deformando de acordo com o quanto de pressão eu consigo passar na minha prensa hidráulica. As prensas hidráulicas usadas para forjamento em matriz aberta pode produzir uma pressão entre 500 e 15 mil toneladas. Então, você vê o poder de uma prensa hidráulica perto dos outros marteletes. E as usadas para matriz fechada até 20 mil toneladas. Então, a gente consegue pressões exorbitantes com prensas hidráulicas. Então, aqui a gente vai ter uma figura, tá? Que já é bem mais simples do que isso, tá, gente? Esse aqui já vi prensas um pouco mais simples do que essa que ele botou aqui, mas tudo bem, vamos esse desenho um pouquinho tipado. Vamos ver aqui, o que ele tem aqui para nos mostrar aqui. A armadura da prensa é constituída por 4 colunas. Tá? Para ver aqui, tem 4 colunas, aqui a gente só vê por 2, então tem 2 na frente e 2 atrás. Tá? Mas são 4 colunas. Já também tem de 2 colunas também, tá? Que estão presas na base metálica, 2. E no travessão superior, 3. Nesse travessão estão montados o cilindro de trabalho 4 e o cilindro de elevação 5. Tá? Que esses cilindros que estão aqui em cima. O cilindro de trabalho, o cilindro de elevação, o 4 e o 5. As colunas de prensa servem, as colunas da prensa servem de guias para a travessão móvel, 6, no qual é presa a matriz superior, 7, a matriz inferior, 8, é fixada na base metálica. A travessão móvel está unido com o pistão 9, tá? No cilindro de trabalho preso por meio de varetas 10. Tá? E aqui tem um balancinho no 11. Tá? Tem um balancinho em cima. Tá. Para o funcionamento da prensa, a pressão da água não deve ser menor que 200 atm. Tá? Bom, 200 atm é uma pressão bem alta, gente. Tá? São 200 vezes a pressão atmosférica. Isso é a mesma coisa que 20 metros de profundidade. Tá? 20 metros de profundidade. A cada... Não? É uma atm a cada 10 metros. É 20 metros. Isso. Essa alta pressão é fornecida pelo sistema bomba acumulador. A água utilizada chega ao depósito de admissão 13 e é enviada através da bomba 14. Da bomba 14 para o acumulador 15, de onde segue através do distribuidor 16 para o cilindro de trabalho ou para a elevação. O acumulador serve para estocar água em alta pressão durante o intervalo de trabalho para manter a pressão constante do sistema. Tá? Forjamento de matriz fechado, forjamento de matriz fechado, fluxo de metal que está sendo deformado e restringido pela matriz. As matrizes, tanto superior quanto inferior, possuem cavidades e, quando unidas, têm o formato da peça. Esse tipo de forjamento é economicamente empregado para a produção de peças em grande quantidade, com peso até 350 kg. As matrizes são feitas, em geral, em aço liga e têm um custo relativamente elevado, sobretudo por causa do trabalho de usinagem das cavidades. Tá? Então, esse já é um produto um pouco mais caro, né? Porque tem que se executar primeiro a produção da matriz. Né? E a matriz, ela é conseguida através do trabalho de usinagem. Pode ser por usinagem CNC, pode ser por uma usinagem manual, mas é sempre um produto
que já encarece, né? A peça obtida com essa técnica exige um pouco de trabalho de usinagem para a obtenção do produto acabado. Então, depois de forjado, né, ainda se tem que ter uma usinagem de acabamento para o produto. Como o fluxo de metal está sendo deformado e restringido pelas cavidades das matrizes, a pressão distribui-se em toda a massa de metal, e não somente na superfície. Esse detalhe faz com que o alinhamento das fibras seja mais propício, pois aumenta as propriedades mecânicas do forjado. Durante o forjamento de uma peça em matriz fechada, há em geral duas operações: forjamento e rebarbação. Peças assim podem ser forjadas de uma só vez em matriz de uma única cavidade, e depois rebarbadas na cavidade maior de uma matriz inferior, coloca-se o produto inicial previamente aquecido. E pela pressão exercida pela matriz superior, o metal preenche toda a cavidade do estampo. Tá? O excesso de metal rebarba é comprimido numa cavidade especial e as rebarbas constituem de 15% a 20% do peso do forjado. Esse tipo de operação de forja com matriz, por exemplo, os alicates, né, que a gente utiliza, são quase todos produzidos nesse formato, por forjamento. Tá? Então, a gente ele passa geralmente por esses dois tipos de operação. Primeiro, né, é forjado na batida do material, e depois ainda tem que então, tirar a rebarba, né, num processo de usinagem que é para se tirar esse rebarba que fica quando da estampagem, já ia falar estampagem, do forjamento. Tá? Então, a peça forjada é levada a uma prensa para o corte da rebarba, ou de uma matriz especial após o que pode ser usinada para a obtenção das dimensões finais. Peças mais complicadas são forjadas em várias matrizes, ou em uma matriz com várias cavidades, no qual a peça é obtida em várias etapas, como mostra a figura 72, que é a figura 72. Tá? Aqui ele está mostrando a produção de uma biela de carro. Então, aqui ele tem, na letra A, ali, ó, o estampo do martelo pilão. Na letra B, o torquel de corte, que aí depois é para cortar a rebarba. Então, o que acontece? Ó, em várias etapas. Primeiro, então, o tarugo, aí se fez a primeira forja para fazer o corpo da biela ali, né? E já depois, na segunda, tirou o excesso. Na terceira etapa, então, já deu o formato quase que final, tá? E no segundo, depois ficou ali, ó, esse aqui seria a rebarba, então esse excesso de material que está na volta, que depois tem que ser retirado pelo corte, né? Pode ser por um outro forjamento ou pode ser por usinagem. Tá aqui para calcular as dimensões, no forjamento de matriz fechada, é necessário o cálculo das dimensões do produto inicial que dá origem à peça forjada. Tá? Então, aqui a gente vai ter o peso do produto inicial, o peso do produto forjado bruto, tá? O peso perdido por causa do corte das extremidades do produto inicial, o peso perdido pela formação da carepa durante o pré-aquecimento e o peso perdido na formação da rebarba. Então, a gente tem todos esses pesos aqui somados, vai te dar o peso que a gente tinha reservado para fazer o material. Então, aqui ele está dando um exemplo. Tá? Ele está nos dando um exemplo aqui. Ó. Qual deve ser o peso do produto inicial para forjar a peça mostrada na figura? Aí uma cruz 50 por 50, tá? Com 50 de largura.
Então, ele vai ter 150 por 150 inicialmente, né? Vou ter que partir de uma peça que me garanta, né, 150 por 150 com 50 de largura. Então, a partir disso é que eu vou calcular o volume, tá? Em centímetros. Ele está em centímetros aqui? Está em centímetros, eu acho. Tá? Então, aqui, o volume do forjado. 5 vezes 15 vezes 5 vezes 2. O que ele fez aqui? Ele fez 5 de largura vezes 150 vezes 15 vezes 5. Sim, ele descontou os cantos aqui, 5 vezes 5 vezes 5. Mas ele tem que descontar 4 cantos. Ele não descontou os 4 cantos aqui. O volume forjado. 5 vezes 15 vezes 5. Ele fez 5 vezes 5. O que ele fez aqui? Eu tenho 150 de altura. 15. Cinco vezes 5. 5 vezes 5. Ele procurou uma maneira das mais horrível de botar isso aqui. 5 vezes 15 vezes 5. Ele botou a largura, botou o comprimento e depois ele botou só vezes 5. Ele considerou, na verdade, ele poderia ter feito assim, ele fez esse aqui, e depois fez cada um dos outros. Aqui ele fez tudo isso, ele fez uma coisa só, poderia ter pegado cada um dos quadradinhos, que é o mais fácil. Aqui tem vários quadradinhos de 5 por 5 por 5. Não, ele pegou, fez um, depois descontou os outros. Tá, aqui o que ele fez aqui? Ele fez o cálculo do volume do forjado, tá? Que era mais fácil ter feito olhando para cada uma das figuras ali do que fazer dessa forma que ele fez aqui. Bom, mas aí o que a gente faz? A gente calcula o volume do forjado, tá? Ficaria mais fácil se eu pegasse cada unidade dessa de 5 por 5 por 5 e visse que a gente teria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, eu tenho 5 peças de 5 por 5 por 5. Seria mais fácil de fazer isso daqui. Tá? 5 peças, 5 por 5 por 5. Tá? 4, 625. Era mais fácil. Tá? Ele procurou o jeito mais difícil de explicitar esse volume aqui. Ó. Era mais fácil ele ter pego um quadradinho desses aqui, tá? Que tem 5 de largura, por 5 de comprimento, por 5 de profundidade. É 5 vezes 5 vezes 5. Quantos compõem a cruz? São 5 peças. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, seria 5 peças, 5 por 5 por 5, que dá 625 centímetros cúbicos. Né? Isso aqui, do jeito que ele botou aqui, ele pegou o jeito mais difícil. Né? Pegou primeiro o comprimento. Né? Bom, tá? Autor de livro é autor de livro. Eu já faria mais rápido. Massa do forjado. Então, a massa, a gente pega esse volume, tá? E multiplica pela massa específica do aço, que é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, aí a gente tem o peso do forjado ali, tá? Que é o peso final que eu vou querer, tá? É o peso final que tem que ter. Ó, PF, peso do forjado bruto.
E aí a gente vai acrescentando desse peso forjado bruto, a gente vai colocando os pesos, né, em função do aqui. Então, os dados aqui, ó. O peso inicial tem que ser 30% do peso do produto inicial. O peso, o PC, aqui é o que é o PC? É o peso para corte, né? O peso perdido da carepa, desculpa. O PC é o da carepa e o PR, que é o da rebarba. E dali que o peso 2% do peso inicial e PA, que no caso seria o PR, né? Peso perdido em formação da rebarba. Deve ser um Rzinho, não um A. 10% do peso do produto. Então, 10%. Tá? Então, a gente faria uma regrinha de 3, ou simplesmente coloca aqui, ó, 10% é 0,1, 2% é 0,02, 30% é 0,3. Por que 30%? 30 divididos por 100. 2%, 2 divididos por 100. 10%, 10 divididos por 100. Por isso que é 0,1, 0,02, 0,3. Tá? Do peso inicial. O peso inicial vai ser 4,9 no final, mais todas essas porcentagens aqui que tem que acrescentar. 0,3 mais 0,02 mais 0,1, que vai dar 0,42. Tá? Então, eu vou acrescentar 0,42 no peso bruto. Tá? Então, do inicial, eu vou descontar esse 0,42 e eu fico com 0,58. E aí, então, até lá eu vou achar qual é o peso inicial, 8,4 kg. Tá? Isso quer dizer que, né, 58% do peso inicial vai ser perdido. Eu só vou ficar com os 4,9% no final. Vamos. Máquinas para forjamento e máquinas fechadas. A estampagem a quente, matrizes fechadas, pode ser realizada com martelos e marteletes, porém feita preferencialmente em prensas. As vibrações que se produzem no funcionamento dos martelos mecânicos e a violência dos impactos não permitem adaptar neles matrizes progressivas para efetuar diversas operações numa única vez. A outra vantagem das prensas é o fato de permitir regulagem mais fácil e, por conseguinte, produzirem um trabalho mais preciso. Além disso, um único impacto de uma prensa produz tanto trabalho quanto vários impactos de martelos pilão, eliminando a necessidade de reaquecimento da peça. Tá? Essa, então, é uma das vantagens de usar uma prensa, né, hidráulica em relação aos marteletes, é da gente eliminar as vibrações devido aos impactos. Então, já se elimina, né, que pode ser um dos motivos de aparecimento de defeitos de fabricação seriam essas vibrações decorrentes dos impactos dos marteletes. Aqui a gente tem um martelete de fricção com prancha usado para forjamento de matrizes fechadas. É uma máquina de alto rendimento, funciona da seguinte maneira. Então, temos os roletes de aço 1 em 1. Tá? Então, são passos movimento sentido indicado pelo comando elétrico para levar a prancha de madeira 2. E a massa entre eles é presa numa posição superior, onde é travada pelo freio e, ao mesmo tempo, com os roletes deixam livre a prancha. Tá? Ao apertar o pedal, o freio solta a prancha e propicia o impacto. O peso da peça que impacta alcança até 3 toneladas e uma altura de elevação até 2 metros de altura. A desvantagem é a manutenção constante em consequência do desgaste da prancha de madeira. Tá? Então, devido à fricção dos rolos ali sobre a prancha de madeira, né, vai proporcionar um desgaste muito grande. Então, tem que ter uma manutenção constante. E
pode ser usado para forjamento de peças pequenas, até 20 quilogramas, né? Mas aí, então, pode-se utilizar as prensas mecânicas comum, né? De marteletes comuns. Esse aqui, o que é essa aqui? Aqui é tipo biela manivela. Bom, forjamento a quente e matriz aberta, né? As matrizes de forjamento livre, né, são, na maioria das aplicações, planas ou com ligeiros contornos superficiais que auxiliam a moldar a peça. Além disso, a peça deve ser manipulada frequentemente, girando periodicamente ou movendo para frente ou para trás, para se atingir a mudança da forma desejada. A habilidade do operador é um fator importante para o êxito dessas operações. Tá? Um exemplo de forjamento matriz aberta é a transformação de grandes lingotes fundidos de aço em seção quadrada ou hexagonal em barras de seção transversal circular. Operações de forjamento de matriz aberta produzem formas grosseiras e são necessárias operações subsequentes de beneficiamento das peças por obtenção da geometria e dimensões desejadas. Tá? Aqui, então, tem exemplos para utilizar esse tipo de operação para cálculo, para execução de grandes engrenagens, né, de eixos de grandes dimensões, né, aqui bielas também de grandes dimensões, para motores de grandes dimensões. Tá? As operações típicas, então, que se utiliza no forjamento a quente, dos baços, utilizando matrizes com superfícies convexas, côncavas e planas, corte e fendilhamento com operação intermediária, recalque de cilindros para a produção de discos e rodas, forjamento de anéis empregado com combinação de matrizes. Tá? Forjamento a quente, matrizes fechadas. Tá? Processos básicos são o recalque, espalhamento e ascensão. Então, a gente tem corte, aquecimento, limpeza das etapas de forjamento, rebarbação, tratamento térmico e acabamento superficial. Aqui também para o forjamento de uma biela de automóvel. Motor. Né? Aqui eu viro brequim, tá? Eu utilizo esse tipo de forjamento. Forjamento a frio. Os processos básicos são recalque e extrusão. Tá? Então, a gente tem a sequência de processamento que é o corte, a lubrificação, tá? As etapas do forjamento e o recozimento intermediários. Cuidado as costas do Christian. Próximo que digo, falou bom que ele tá ali. Oi? Vou machucar. Não, desculpa, o frio aqui, desculpa. Ah, tá, não, sem crise. Temos recalque. Então, o que seria o recalque? Considerado similar ao forjamento livre, onde um recorte bruto do material é reduzido por compressão entre duas interfaces paralelas, geralmente planas. Tá? Então, recalcar geralmente é isso, é tu colocar sobre um processo de prensa, estou com prensa agora na cabeça, de forja, né, para fazer a redução, então, da dimensão. Né? Então, a gente tem ali, ó, tinha o comprimento L0, né, depois que foi submetido a forja, ele vai ter uma diminuição da altura, né? Então, aqui, ó, a gente começou com esse cilindro aqui, ó, até que ele chegou naquela base ali, né? Com
diminuição da altura dele. Aqui está com... Aqui é para forjamento de horizontal, tá? Então, aqui eu posso usar o punção de batida, né, horizontalmente. Então, aqui também tenho a matriz e a barra que vai sofrer a forja, tá? Então, ele tem a peça aqui, houve o recalque, né? Que vai fazendo deformação até que ele vai ter a fase final do recalque aqui. E era isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero ver uma coisa. Eu quero achar aqui. Eu quero achar um vídeo aqui que é muito conhecido. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aquele é um vídeo clássico. Quando a gente quer, a porcaria do vídeo está toda hora aparecendo na minha timeline do YouTube. Sempre quando eu quero, não aparece, desgraçado. Agora que eu vou mostrar ela, esse desgraçado não aparece. Agora que eu queria, desgraçado não apareceu. Bom, eu vou procurar o vídeo e mostro para vocês amanhã. Tá? Então, amanhã a gente vai para trefilação. Tá? Então,
Deixa eu encerrar aqui. E amanhã a gente faz a trefilação. Agora, a porcaria do vídeo, tem um vídeo que está toda hora aparecendo que os caras